telespectadores, lembram-se que o último programa foi lá embaixo no Algarve, diante da grande praia da Quarteira. Bom, hoje venho ao extremo oposto. Estamos na ponta norte de Portugal. Vêem ali aquele conjunto de rochedos, tem em cima um marco geodésico, tem um P, aquilo quer dizer Portugal. Para aqui é Portugal, para o lado de lá é já Espanha. Este conjunto de rochedos tem uma designação, a Pedra dos Três Reinos. Três reinos porque era realmente este rochedo que marcava o ponto de junção dos três reinos. Um, Castilha e Leão, que era para além. O outro, o Reino de Galiza, que era nesta direção. O Reino de Galiza, que depois se desmembrou e ficou uma parte para Portugal. E para aqui, para sul, o Reino de Portugal. Portanto, um rochedo que dividia três nações. Dessas três nações, Castilha e Leão conseguiu aglomerar e unificar uma grande parte da península, incluindo grande parte da Galiza. A outra nação que sobreviveu foi Portugal. Estou exatamente na linha que divide e estou numa região carregada de história. O programa vai ser especialmente sobre o Concelho de Vinhais. O Concelho de Vinhais é um grande concelho, mais de 700 quilómetros, portanto, um dos maiores de Portugal, e está localizado, é claro, para norte, já viram, para norte fica a Espanha. Para leste é o Concelho de Bragança. A sul tem dois concelhos, Mirandela e Macedo de Cavaleiros. E para o oeste tem Chaves e Valpaços. Tudo isto é Trás-os-Montes e tudo isto são regiões que merecem bem uma visita. Hoje vamos dar aqui uma volta em Vinhais. E começo a nossa visita ao Concelho de Vinhais por uma aldeia fascinante. Moimenta. Moimenta é uma palavra portuguesa que vem do latim monumenta. Monumenta quer dizer que havia aqui qualquer grande construção a que eles chamavam monumenta. Hoje não sabemos o que era. Monumenta, em português deu monumento, uma questão enorme, seria um grande templo a uma divindade pagã, seria uma grande construção de um dono de uma vila, ninguém sabe o que era. Eu estou-lhe a falar aqui diante da igreja de Moimenta, é uma igreja, como veem, relativamente moderna, mas também esta igreja tem uma história trágica, que as pessoas preferem hoje já não recordar, de tal maneira ela é horrível. Esta igreja foi feita começou nos fins do século XVII, XVIII, já cá estava desde o século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, mas nessa altura dão-se as guerras da independência entre Portugal e Castela. Um general invade isto, entrou lá por aquele sítio onde a gente esteve, veio para aí fora, chegou aqui à primeira aldeia e chamou os camponeses e disse-lhes: todos juntos digam, vive el rei Dom Filipe. Mas lá em Lisboa tinham proclamado o rei Dom João IV. Bom, e a pobre gente que vivia nesta aldeia, à intimação do capitão castelhano, respondeu: vive el rei Dom João IV. Bom, o capitão, indignado, disse:
vou-lhes dar uma segunda oportunidade de salvar a vida. Digam, El Rei Dom Felipe. E toda a população da aldeia respondeu em coro: Vive El Rei Dom João IV. E o capitão perdeu a paciência, claro, perdeu a paciência. Mandou juntar numa igrejinha que havia aqui e mandou os seus soldados pegar fogo à aldeia. Morreram todos queimados. Hoje já ninguém conta esta história. Já ninguém conta esta história porque realmente esses tempos trágicos passaram. Hoje, aqui, o concelho de Vinhais tem relações verdadeiramente de irmão com os concelhos vizinhos do Reino de Castela. Mas isto aconteceu. Este lugar que estão a ver na frente foi o jazigo de muitas dezenas de portugueses que optaram por morrer independentes. A igreja de Moimenta está agora em obras e tem lá um grande cartaz enorme, a dizer que quem faz as obras somos nós, custa não sei quantos mil contos, está pronto. Tudo isto parece-me assim um arrotar a farturas deselegante. Porque é que não substituem aqueles cartazes enormes, medonhos, por umas vitrines decentes, que expliquem tudo aquilo, digam lá tudo quanto quiserem, mas escusam de fazer aquela propaganda perfeitamente indiscreta. Eu falo nisso só para dizer uma coisa. O que precisava de obras de restauro era toda a vila de Moimenta. Esta vila por si é um monumento. Uma vila de granito. Uma vila aqui ainda com as regatas a correr nas encostas da serra. Uma vila primitiva. Coisas destas vão desaparecer rapidamente. Aliás, sei que grupos como estes já estão a ser comprados por empresas privadas para fazer aqui turismo. E cada vez penso mais na urgência de um plano turístico nacional. Bom, mas é preciso começar por alguma ponta. Isto é uma ideia. Comecem por um grande plano das aldeias de granito em Portugal. Que projetos possíveis há muitos. Essa ideia das aldeias de granito é assim muito ambiciosa. Bom, pode-se ter um projeto mais pequeno. Olhem, por exemplo, este. Não deixar cair os solares dos séculos XVII, XVIII, XIX, que enchem todo este norte do país. Há milhares de solares. Cada solar conta a história de uma família, é um testemunho arquitetónico de uma época e, em muitos casos, está em completas ruínas, como este. É claro, aqui em Vinhais há muitos e estão a vê-los, de várias épocas. Alguns estão bem conservados e habitados, outros estão com os vidros partidos. Bom, a verdade é esta. A utilização turística dos solares, a conservação, o mobiliário com o gosto da época, as camas de docel, os criados de libré, um anúncio em todo o mundo: venha atrás dos montes, seja fidalgo durante um dia. Que grande cartaz turístico que isto podia ser. Um dos
dos tesouros de Vinhais é este precioso castanheiro de Lagarelhos. Bom, tem um perímetro de 18 metros. Dizem aqui que é o maior castanheiro da Europa e os botânicos estudaram e supõem que ele terá 800 anos de idade. Se assim é um castanheiro do tempo do rei Dom Sancho I. Sancho I realmente tem um papel importante aqui na criação da região de Vinhais. Vamos ver porquê. O documento mais antigo que fala de Vinhais é do tempo do imperador Fernando Magno. Bom, o meu telespectador não sabe essas coisas, mas o imperador Fernando Magno é o pai do imperador Afonso VI. E o Afonso VI é o pai da nossa Dona Teresa, que é mãe do Dom Afonso Henriques. Reparem, portanto, Dom Afonso Henriques é filho da Dona Teresa, é neto do Afonso VI e bisneto do Fernando Magno. Isto quer só dizer que, no tempo do bisavô de Dom Afonso Henriques, já se falava em Vinhais. A verdade é que eu não sei se falava na vila de Vinhais ou se no território, neste grande território, vai por abaixo, por entre essas serras, território de Vinhais, chamado de Vinhais porque tinha vinhas. Assim, relativamente à vila, o primeiro documento é realmente o farol do Afonso III. Mas antes disso, o Dom Sancho, o rei Dom Sancho, e isso também é engraçado, porque o documento diz Sancho II, rei de Portugal. O que é que isto quer dizer? É o Sancho II, rei de Portugal? Ou é o Sancho II, rei de Portugal? Se é o Sancho II, rei de Portugal, é o Sancho I. Porque o Sancho II é o quarto rei de Portugal. Bom, até há pouco tempo tinha-se lido sempre Sancho II. Portanto, foi o Sancho II. Bom, é o professor Almeida Fernandes que vem corrigir e com toda a razão diz não. É Sancho II, rei de Portugal. Vejam lá a importância que faz uma vírgula. E vejam lá os erros que a gente comete, às vezes, por não saber virgular. Mas o que lá diz o documento é realmente isto. O Sancho II, rei de Portugal. O Sancho II, rei de Portugal, tentou ligar aqui estes casais que havia aqui nestas terras, ligá-los todos num conjunto, e creio que foi ele quem mandou fazer no centro, aqui, uma igreja. Reparem, ali está ali aquela escultura. A escultura é muito, muito interessante, é muito tosca, mas aquilo é uma coisa, se é do Sancho I, é entre 1185, que é quando ele começa a reinar, e 1211, que é quando ele morre. Morre leproso, coitado. Pois bem, de qualquer maneira podemos dizer, estamos diante de alguns dos mais antigos monumentos da escultura portuguesa. Eu não sei ao certo o que aquilo representa, como veem, representa uma criança ao colo de outra figura e um anjo ao lado. O que aqui se diz é que aquilo é a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Não aceito isso assim com muita facilidade, mas não tenho uma resposta melhor. Portanto, até dizem, esta igreja antigamente era a igreja da Santíssima Trindade. Não, também não há prova nenhuma disso. Agora é a igreja de São Facundo. São Facundo, a mais antiga igreja do território de Vinhais. É pena isto, antigamente tinha uma lenda, ainda tem, a lenda tem, o que não tem é pedra, porque passaram por aqui os não sei quem, fizeram uma obra de restauro, ali
A pedra de entrada tinha cravado uma grande ferradura de cavalo, porque, uma lenda muito bonita, o Mouro, fugindo, foi-se esconder na igreja. Escondeu-se lá dentro, mas o cristão, para o matar, veio a cavalo e queria entrar a cavalo de lança em riste para matar o pobre Mouro. Só que as leis não permitiam matar ninguém na casa de Deus, onde todos os homens são irmãos. E por isso o cristão queria avançar, mas o cavalo, apesar de ser besta, percebeu que ali não podiam entrar matadores. Fincou a pata do cavalo aqui no degrau da igreja e até o ano passado ainda lá se podia ver a ferradura do cavalo. Depois vieram as obras, acharam que o degrau estava velho, tiraram de lá e puseram aquela pedra nova e lisa, onde já ninguém pode ler coisa nenhuma. Mas o mais importante em Vinhais, penso que não é nem essa história dos Santos e dos Afonsos, nem essa resistência à invasão estrangeira, nem essas taulitadas do princípio do regime, nada disso. O mais importante aqui é o homem de Vinhais. O homem de Vinhais tem o orgulho da sua resistência. É o homem que se não rende. É um homem que permanece agarrado à sua terra e quando a dificuldade surge, sabe encontrar outro caminho para resolver os problemas da vida coletiva. Estou-lhes a falar aqui com a Vila de Vinhais na minha frente. É um mirador excelente, este terreiro de Santo António. Vê-se a vila toda, desde o núcleozinho primitivo do castelo até aos bairros que têm crescido os bairros, apesar da população descer, porque a população, como em grande parte do interior português, diminui. Diminui, o que é natural. Esta existência da agricultura tradicional, de querer manter famílias agarradas a um naco pobre de solo e a viverem numa penúria essencial, tudo isso acabou e por isso as pessoas vão-se embora. Uma grande parte das pessoas nascidas em Vinhais nos últimos 50 anos estão agora a trabalhar ou em Lisboa, ou no Porto, ou em Paris, ou na Alemanha. São numerosíssimos os filhos de Vinhais que não encontraram um lugar dentro da sua própria terra. Bom, mas aqui vão procurando fontes novas de riqueza. Vê-se ali uma grande manada de gado mirandês, uma das maiores manadas que eu tenho visto aqui em Trás-os-Montes, em que se fala muito no gado mirandês, mas eu tenho visto pouco. Aqui, sim, vejo uma manada, mas há outras formas de riqueza. Daqui avistam também uma grande mancha verde. Aquilo é recente, aquilo tem 20 ou 30 anos. São nogueiras de crescimento rápido e que dão um grande produto. Os castanheiros, aqui a castanha é um dos maiores centros de produção de castanhas do nosso país e é uma grande fonte de riqueza. Mas sobretudo a pecuária. A pecuária. Aqui em Vinhais está-se a desenvolver um tipo novo de fumeiro que eu lhes vou mostrar. O rei dos bízaros. O senhor telespectador sabe o que são bízaros? Bízaros. Será alguma espécie de morcegos? Ou uma raça de cangurus na Austrália?
ou assim alguns vagabundos, bízaros, é uma palavra nova em português, os bízaros. Eu vou-lhes apresentar um bízaro. Aqui temos nós o bízaro. Como veem, é uma raça de suínos muito diferente do nosso conhecido porco alentejano. As diferenças principais é que o tronco é muito mais comprido, por cima é abaulado, tem umas orelhas enormes, as orelhas são quase maiores que o focinho, as patas são muito altas, algumas até parecem patas de carneiro, têm dificuldade em andar, e o focinho é longo, arrebitado. Bom, isto são as características exteriores, porque interiormente é um animal que cresce devagar, demora um ano a fazer-se adulto, e na fase final, antes do abate, durante meses, só come castanhas. Bom, come a castanha, como sabem, a castanha é calibrada para se vender. A boa castanha é muito cara, naturalmente não é para os porcos, é para o mercado. Mas a que fica abaixo do calibre legal, e são milhares de toneladas, são estes animais que os comem. Esta raça estava praticamente extinta. Em Espanha chamavam-lhe o porco celta, não sei porquê. Nos Pirineus ainda havia porcos celtas. Depois acabaram. Estavam em vias de extinção. Aqui em Trás-os-Montes foram-se encontrar um ou outro em certas aldeias muito isoladas. E então, em 1994, portanto há 7 anos, surgiu o projeto de recolher esses últimos exemplares e de fazer uma criação própria destes animais. Hoje já há 800 porcas criadeiras. 800 porcas significa, como a média de produção anual é de 10 animais por cada criadeira, isto significa 8.000 ou 10.000, que é sempre mais, elas têm 2 criações por ano, mais de 10.000 porcos todos os anos, que é claro, isto é uma carne especial, especialmente saborosa, e não é para comer assim vulgarmente, é inteiramente consumida nos enchidos. Estes famosos enchidos de Vinhais fazem aquela feira que atrai 30 e 40 mil pessoas. Esses enchidos merecem a fama que têm, porque são diferentes de tudo mais que há. São feitos com estes animais. Vamos também provar os enchidos. Aqui temos o verdadeiro salpicão de Vinhais. Isto é um tipo de enchido de lombo do tal porco que a gente viu, que é único em todo o mundo. Tem características de paladar que são únicas em todo o mundo. Isso vem certificado aqui. Há aqui uma marca de garantia e é numerado. Bom, é claro, há outras espécies de fumeiro. Temos aqui, por exemplo, a linguiça, temos as alheiras. No conjunto, o fumeiro de Vinhais dá cerca de 100 toneladas por ano. Claro, essas 100 toneladas apresentam-nas na feira. A feira é em fevereiro, ali por volta de 8, 9, 10 de fevereiro, há aqui uma feira. Vale a pena vir cá. Sr. Telespectador, tome nota na agenda, fevereiro, ir a Vinhais. Porque se não vier aqui, não consegue comprar isto. Isto produz-se aqui, esgota-se completamente aqui e não chega nenhum a Lisboa. Eu estou a dizer-lhes isto porque penso que um produto desta qualidade e com estas características,
não devia chegar só a Lisboa. Lisboa é o menos. Lisboa é o menos. Isto devia ser vendido em toda a Europa. Costuma-se dizer, nesta Europa, a sociedade do mercado só vende quem tiver um produto ou melhor ou mais barato. É claro que nós produzirmos melhor que nações muito evoluídas, muito equipadas, não podemos. E mais barato também não podemos, porque aqui tudo chega caro, somos um país de pouco dinheiro, somos um país de mão de obra cara, portanto mais barato também não podemos fazer. Agora, não é verdade que no mundo da amanhã, numa Europa unida, só se possa vender o que seja melhor ou o que seja mais barato. O que se vai principalmente procurar é o que seja diferente. E Portugal tem que apostar nos produtos diferentes. Isto é diferente. Disto venderemos tanto quanto produzirmos.